e a sustentabilidade dos setores produtivos. Também serão fundamentais a gestão competente, eficiência e longevidade das empresas em todos os setores. Não há dúvida de que, se ESG já era relevante, torna-se decisivo na nova realidade do mundo dos negócios. Sou Jean Prascavopoulos Neto, sócio-líder de clientes e mercados da KPMG no Brasil e na América do Sul. Ser consciente transforma negócios. Esta meia hora tem o apoio de KPMG. Ser consciente transforma negócios. Oi pessoal, aqui é Fiorella Mateis. Quando eu comecei a ver fios de cabelo pela casa, na hora eu me apavorei. Mas foi só falar sobre isso e todo mundo me recomendou Imecap Hair Max. Imecap é líder contra a queda de cabelo e todo mundo elogia os resultados. Ele recupera os fios e deixa seus cabelos mais fortes e com brilho. Imecap cuida dos nossos cabelos, mas o que ele recupera mesmo é a gente. Imecap Hair Max. Seu melhor cabelo, seu melhor você. Podcasts da Rádio Bandeirantes que é bom você ouvir. Meu Dinheiro, Minhas Regras. Carol Sandler semanalmente dá orientações sobre planejamento e controle financeiro. Fala sobre consumo, renda e como guardar aquele extra. É rádio e é podcast. No seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. Jornalismo. Jornal Gente. Bandeirantes. Oito e 36 de volta aqui no Jornal da Bandeirantes Gente e, conforme o prometido, já está aqui com a gente para conversar sobre pandemia e sobre as alternativas novas. Precisamos de alternativas, pelo amor de Deus, e parece que uma está chegando finalmente, depois de alguma polêmica. Parece que a Sputnik V finalmente vai ser aprovada aqui para o brasileiro ter mais uma opção de imunização. Está com a gente o presidente da União Química, que é a fabricante da Sputnik V, o Dr. Fernando Castro Marques. Dr. Fernando, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Bom dia, o prazer é todo meu. Dr. Fernando, para começar, é muito otimismo da minha parte e de algumas pessoas que ouviram relatos e viram com bons olhos essa nova fase da Sputnik V, que apresentou mais uma vez, né, um pedido de registro emergencial na Anvisa. É muito otimismo ou o senhor acha que dessa vez vai mesmo? Eu tenho certeza que vai. Eu acho que foram muitas reuniões, muitos esclarecimentos por parte dos russos, no todo o processo de fase 3 na Rússia. E a Sputnik é aquilo que eu falo, virou um produto que o mundo todo está usando, né? Não tem por que não usarmos aqui na Argentina, México, países vizinhos e na Europa mesmo, a Hungria, Rússia, Bielorrússia, são mais de 50 nações usando a Sputnik e sem nenhum problema, sem nenhum caso relatado de qualquer efeito colateral. Quer dizer, é muito segura a vacina. Cláudio Humberto, o doutor Fernando Castro Marques está com a gente aqui para ouvir a sua pergunta. Doutor Fernando, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu tenho muita curiosidade de saber detalhes, se o senhor puder compartilhar conosco, das dificuldades que a União Química encontrou ou tem encontrado na Anvisa. Tem umas coisas estranhas. A Anvisa é capaz de tomar decisões rapidamente, mas também é capaz de criar muitas dificuldades, né? Como tem sido o caso eu tenho a impressão que do caso da União Química, mas não é da União Química, da vacina Sputnik V. Eu tenho a impressão que este é o terceiro ou o quarto pedido de uso emergencial da vacina, né? Se tivesse isso sido resolvido lá no primeiro pedido, por exemplo, já teríamos alguma coisa como 10 milhões de vacinas aqui em território nacional sendo aplicado nas pessoas. O senhor poderia explicar isso, a dificuldade de obtenção das licenças na Anvisa? No início de agosto, eu e mais 7 executivos da companhia estivemos em Moscou e assinamos com o Fundo Soberano Russo a transferência da tecnologia da Sputnik para o Brasil, para a produção para o Brasil e para toda a América Latina. E, ao mesmo tempo, conseguimos, junto aos russos, uma disponibilização de 10 milhões de unidades ainda para o primeiro trimestre, né?
E imediatamente nós entramos com o pedido de uso emergencial na Anvisa no dia 15, uma sexta-feira. E no sábado a Anvisa já colocou no site a suspensão da análise do processo, pedindo 32 esclarecimentos. Esclarecimentos esses que foram feitos e passaram a ser feitos. E evidente que isso tudo a Anvisa, no seu quadro técnico de alto nível, discutiu, tivemos diversas reuniões na área técnica, com os usos, reuniões, conferências direto com Moscou, e foram se esclarecendo essas coisas. Mas somente agora, em 10 de março, o Congresso Nacional votou uma antiga medida provisória que virou uma lei sancionada pelo presidente, incluindo a agência russa e a agência indiana como agências reguladoras reconhecidas pela Anvisa. Então, com essa nova lei, eles também estabelecem que a Anvisa tem 7 dias para analisar o processo em caráter de emergencial. Então, nós achamos por bem entrar com um novo pedido e para não ter dúvida, entrar com um novo pedido com toda essa documentação de forma eletrônica, que é o que exige a Anvisa, novamente, que aí já está enquadrada na nova lei que está em vigor a partir do dia 10 de março agora. Então, nós estamos aguardando agora que na próxima semana a Anvisa libere, para a gente não perder esses 10 milhões que nós conseguimos agora para embarcar em 60, 90 dias, quer dizer, parte já de imediato. Doutor Fernando, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor está no Viva Voz, não? Estou. Tem como o senhor colocar no sistema normal? Fui pedir para ele mudar e ó. Ele é que nem eu, viu, Cláudio Humberto? Eu sei ligar e desligar o celular só. Eu só sei ligar e desligar o celular. Foi apertar o Viva Voz lá, deu errado. Mas a gente vai entrar em contato de novo com o doutor Fernando. Você vê a dificuldade, né? Ele relatou que em agosto do ano passado, ele procurou a Anvisa e disse, olha, temos aqui a vacina disponível, 10 milhões de doses. E em agosto, aí a Anvisa de cara, em 24 horas, já devolve o pedido. Diz, olha, tem que ter aqui 32 esclarecimentos. Vê a burocracia brasileira, né? 32 esclarecimentos. E aí começa a via crucis, né? É impressionante isso, né? Como a burocracia às vezes atrapalha. Eu tenho a impressão que houve nesse caso, em relação à Sputnik, uma dose de preconceito. Uma dose de preconceito por parte da Anvisa e também de parte da comunidade científica. A gente sentia que havia um certo preconceito, não sei. O que disse o doutor Fernando, que houve uma mudança recente, aceitando o Instituto da Rússia como sendo um daqueles reconhecidos internacionalmente, isso foi relevante mesmo. Mas eu dizia aqui, eu e o Cláudio Humberto, doutor Fernando, que me parece que houve uma certa dose de preconceito com relação à vacina russa, se sentia isso, até da comunidade científica também, se falou inclusive sobre a ação de lobistas que estariam tentando forçar, se falou do Rogério Rosso, ex-deputado federal, que seria um lobista e tal. Houve uma série de conversas enviesadas que acho que também atrapalharam esse processo todo, não? Certo. O senhor Rogério Rosso é executivo da área internacional da companhia desde 2019. E inclusive, no ano de 2019, fez 18 viagens internacionais, sendo que 3 delas para o Paquistão, para a Rússia 2, Estados Unidos 3. É o executivo da empresa, da área internacional. E nós estávamos tratando, inclusive, com a Rússia sobre biotecnologia, referente a um produto que fabricamos numa fábrica nossa dos Estados Unidos, quando veio a pandemia. Quer dizer, e aí surgiu essa coisa toda que
nós teríamos lobistas por conta de vacina. Acho que acho que quem precisa de vacina é o povo brasileiro. Acho que não precisa fazer lobby para isso, não faz o menor sentido. Entende? Não, mas, doutor Fernando, o Agostinho se referiu ao preconceito contra a origem da vacina, a origem russa da vacina, né? E não com relação ao Rogério Rosso, que é o executivo da empresa, que inclusive foi governador do Distrito Federal. O senhor percebia esse tipo de preconceito só porque a vacina era russa? Ou até um preconceito indevido porque foi desenvolvido pelo Instituto Gamaleia, que é tão respeitado quanto qualquer instituto, como por exemplo o Butantan, né? A gente sabe que a Rússia é uma grande potência em todos os sentidos, mas ela não tem uma estrutura de empresas transnacionais na área farmacêutica, né? Então, no momento que a Rússia resolveu transferir a tecnologia para algumas empresas, como no caso do Brasil aqui para a nossa empresa, para atender o Brasil, a América Latina, lá na Índia para uma outra empresa, lá na Coreia do Sul para outra empresa, eles resolveram fazer isso como um ato de ajuda ao mundo, à população, com essa nova alternativa de vacina, uma vez que eles sabiam e têm conhecimento, e quem é do ramo tem também, que não tinha vacina suficiente para atender toda a demanda, a necessidade mundial. Quer dizer, se você olha a Índia, a população da Índia para ser vacinada, a quantidade de pessoas, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, quando você sabe, é muita vacina. Nós mesmos aqui, com 213 milhões de pessoas, não vacinamos nem 10% da população, né? Será que nós vamos conseguir chegar no meio do ano com 20%? Poxa, eu gostaria que chegasse no meio do ano com 50%, 60% para poder ir virando essa página. Quer dizer, a gente sabe que lá as vacinas da Janssen, da Pfizer, elas tinham compromissos, contratos com os Estados Unidos. O governo americano colocou 2 bilhões de dólares adiantado na Pfizer, para a Pfizer acelerar o processo da vacina deles, mas com compromisso de atender o mercado americano. No final dessa fila das vacinas, das grandes companhias transnacionais, nós não estamos no começo da fila, nós estamos no fim da fila. Então, é um desespero muito grande. O Fiocruz e aqui o Instituto Butantan são fábricas reconhecidas, com grandes cientistas, porém, a capacidade de produzir e atender rápido, a gente sabe que não funciona assim, né? Um planejamento para uma vacina nova, que ninguém esperava, quer dizer, eu acho que as dificuldades estão aí. E nós estamos vendo aí que acabamos o primeiro trimestre com menos de 10% da população vacinada, o que não é nada. Entendeu? Então, eu acho que onde tiver uma vacina, onde tiver tecnologia de vacina, que nós possamos assimilar e disponibilizar isso o quanto antes para o povo brasileiro, para acabar essa baixa. Nós estamos numa guerra. Cada dia agora anuncia 3.400 baixas, como se estivesse numa guerra, só que são pais de família, são às vezes jovens, são mulheres, enfim. Pois não. Doutor Fernando, há uma expectativa positiva que o senhor mesmo manifestou agora há pouco, também o Antônio Barra Torres falou nisso, né, de aprovação do uso emergencial da vacina Sputnik V. Isso deve acontecer na próxima semana, né, porque afinal de contas a lei estipula esse prazo aí de 7 dias para a Anvisa se pronunciar. Uma vez a Anvisa autorizando, em quanto tempo nós teremos vacina Sputnik V disponível no Brasil e qual o quantitativo? Eu acho que ainda no mês de abril, porque março termina agora, na próxima semana, teremos aí pelo menos uns 2 milhões e 800 mil doses, seria 1 milhão e 400 mil imunizações, entendeu? Ou em abril. Aí já em maio já são 7 milhões, porque
porque a Rússia está terminando de vacinar a população, lá são 150 e poucos milhões de pessoas, e o projeto deles até meados de maio terminar essa vacinação da população. Tudo aqui lá também não é obrigatório, lá vacina quem quer, né? Terminar em maio a vacinação do povo russo. Olha que inveja, hein? Que inveja, hein, Claudio Humberto? Agora, para além... Que eu acho que também seria... vamos ver, eu acho que os Estados Unidos, que é a maior potência do mundo também, eu acho que o horizonte deles deve ser maio também, viu? Estão falando agora em vacinar 1 milhão, 2 milhões de pessoas por dia, mas vamos ver. Eu acho que gente para vacinar tem, agora precisa ter a vacina, né? É isso. Por isso que a gente comemora cada possibilidade que surja. Agora, para além desses números que o senhor apresentou, da capacidade de vacinação com a Sputnik, assim que ela for aprovada pela Anvisa, lógico, há também o fato de que a ideia é que a fábrica que já existe aqui no território nacional produza o tal do IFA, né, doutor Fernando? Exatamente. Nós estamos recebendo agora, na terça-feira, o novo embaixador russo para visitar a BTEC, e convidamos também o ministro que confirmou a presença. E nós vamos estar despachando para Moscou o primeiro lote de vacinas produzidas com IFA 100% nacional para ser analisadas lá e aprovadas. Isso está sendo acompanhado pela Gamaleia direto, todo o processo de produção. E aí, uma vez referendado, vamos pedir a inspeção da Anvisa lá na BTEC, para começar a escala industrial do IFA, que tudo deve acontecer agora em princípio de abril. Também a nossa fábrica lá de Guarulhos, a Inovat, foi inspecionada pela Anvisa de São Paulo, Guarulhos e Brasília, pelas vigilâncias em Brasília, e foi aprovada. Então agora nós temos possibilidade, agora no mês de abril, também começar a receber o IFA de Moscou e ter uma grande produção local aqui, o IFA ainda no primeiro momento vindo de Moscou. Então, nós estamos correndo o máximo possível com todo esse processo. O pessoal está virando no final de semana, tudo que precisa fazer, que é possível fazer para acelerar, nós estamos acelerando. Doutor Fernando, há cerca de 10 dias, mais ou menos, a Anvisa autorizou a União Química, que é a empresa que o senhor preside, a produzir os medicamentos usados na intubação, né, que são fundamentais para o atendimento de pacientes em situação mais grave, né, de Covid-19. E os medicamentos são brometo de rocurônio e cloridato de remifentanila. Enfim, eu gostaria de a informação que eu tive é que a União Química estava produzindo grandes quantidades desse medicamento que compõe o tal do kit intubação, né? Em que pé está isso? Eu queria que o senhor fizesse uma explanação sobre como é que está o Brasil em termos de estoque desse medicamento, né? E a produção dele na sua empresa. Sim, nós já somos um dos grandes produtores do chamado kit intubação, que é o midazolam, o nosso Dormio, que é o sulfaconil. Já estamos produzindo de outros produtos, Propofol, para que usam na intubação e desintubação de pacientes. E nós estávamos lá na Anvisa com pedido de registro tanto do rocurônio como outro aí que você citou, aguardando só a liberação da Anvisa. A Anvisa liberou o registro na quinta-feira, publicou o registro. Nós corremos para fazer o produto, nós já tínhamos feito alguns lotes, aguardando só a publicação do registro, para validação do processo. Então, fizemos toda a embalagem, correndo, e nessa quinta-feira já entregamos aqui, a pedido do governo federal, no depósito aqui de Guarulhos, uma quantidade de 175 mil unidades de anestésicos, o rocurônio e o remifentanila
E agora, essa semana agora, nós também vamos estar entregando mais 1.400.000 unidades de anestésico para atender, pelo governo federal, atender também aqui pelo depósito de Guarulhos, porque tem uma logística aérea mais favorável. E mais, nós também estamos abastecendo já diretamente, nós temos registros de preço, licitações do Brasil inteiro que estão sendo atendidos pela nossa companhia, que já vinham sendo e continuam sendo. Agora, todo mundo fica assustado porque realmente a demanda aumentou muito e as pessoas ficam com receio de, o estoque está pequeno, vamos ficar sem, é um desespero. Mas nós estamos fazendo uma gestão, nós dentro da nossa companhia, também os colegas que fabricam esse tipo de produto também estão fazendo para poder não haver falta. Existe uma estoque baixa, mas não pode haver falta. Nós estamos nos desdobrando para que isso não aconteça. Então, com essas duas publicações desses produtos, eu passei a fornecer mais 2 produtos e agora está liberando um outro produto segunda-feira que eu também começo a mandar e vou mandar imediatamente para o depósito de Guarulhos do Ministério da Saúde. Está fazendo essa gestão aí das situações emergenciais pelo Brasil afora. Então, o senhor diria que medicamentos do kit de intubação, apesar da ameaça existente, etc., a tendência é que os estoques no país todo sejam, ou a oferta do medicamento está garantida? Sem dúvida. A minha companhia e os colegas aí do setor estão todos imbuídos em produzir e abastecer o mercado, né, desses produtos. Nós estamos conversando com o Dr. Fernando Castro Marques, que é presidente da União Química, fabricante da vacina Sputnik V. E para encerrar da minha parte, a gente estava conversando no início do programa aqui, Dr. Fernando, eu e o Cláudio Humberto, que lógico, a gente está apavorado com essa situação emergencial, com o número de infectados, o número de mortos, essa possibilidade que o senhor agora nos tranquiliza em certa medida, dizendo que não deve faltar mais o kit de intubação, que era um negócio inacreditável, né? Nós chegamos a ter prefeito aqui no litoral, doutor Fernando, dizendo que estava com o estoque zerado e que ia começar a extubar pacientes entubados, retirar o tubo. Quer dizer, é uma situação crítica, caótica, inaceitável. Mas a gente também está visualizando já o final desse momento mais crítico e tentando pensar como é que vai ser a vida depois, quando a gente conseguir controlar essa pandemia, porque os médicos, cientistas já dizem que a gente vai ter que conviver com esse vírus e com outras variantes de vírus que vão se tornar frequentes aqui no Brasil e no mundo. Aprovada o registro emergencial da Sputnik, o senhor calcula que o registro definitivo deve vir logo em seguida, porque a gente precisa dessa estrutura para além dessa pandemia, né? Com certeza. Falando disso, fala de entregar 10 milhões de emergencial, que aí já vira uma fase, não 3, 4, né, porque está sendo usado maciçamente. Nós também estamos, junto à Anvisa, cumprindo todo o processo legal, do ponto de vista de que a Sputnik vira um produto, uma ferramenta na prateleira para o povo brasileiro daqui para frente. Quem precisa tomar, tenha em clínica particular, que tenha nos postos de saúde a Sputnik para administrar na população. Doutor Fernando, agora o senhor comanda um grupo farmacêutico que tem 9 plantas industriais, inclusive na Geórgia, né, nos Estados Unidos, emprega 6.800 pessoas. Olhando para trás, doutor Fernando, começar a trabalhar aos 16 anos de idade fez mal ao senhor, como muita gente sustenta que faz mal a adolescentes começar a trabalhar tão cedo, porque foi o meu caso, também comecei a trabalhar aos 16. Eu gostaria de saber, olhando para trás, qual é o balanço que faz da sua vida, tendo iniciado essa jornada aos 16 anos de idade. Eu acho que, evidente, a história está aí para contar, né? Eu acho que o começar cedo não quer dizer que isso seja problema. Eu acho que, pelo contrário, é uma coisa que já acaba aprendendo cedo, né? Quando tudo aquilo que a gente aprende cedo, a gente
aprende com mais facilidade. E, enfim, eu acho que o importante é que os jovens que tenham começar a trabalhar cedo não deixem os estudos. Os estudos são fundamentais. Então, eu comecei a trabalhar cedo estudando à noite. Então eu acho que isso é uma coisa importantíssima, né? E fazer disso não um problema, uma solução. Eu acho que o programa que existe hoje, Jovem Aprendiz, eu acho muito importante. Lá no meu grupo, eu faço questão de passando pelo SESI, né? SESI, a contratação de filhos de funcionários que às vezes vão para a fábrica trabalhar meio expediente com o pai e se orgulham disso e conseguem enxergar uma expectativa de evolução e que vale a pena estudar para se esforçar para realmente evoluir na vida e enfim, cumprir com a função social que todos nós temos, né? Aliás, para falar em função social, para a gente encerrar essa entrevista, né, Cláudio Humberto, eu queria dizer aqui que ontem o Dr. Fernando Castro Marques foi a primeira pessoa, mostra só, Cláudio Humberto, a primeira pessoa a fazer um lance para 2 quadros que vão ser leiloados no projeto aqui especial da Band contra a Fome. Aliás, hoje às 15h vai ao ar esse especial Band contra a Fome, abraça essa ideia, aqui na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes, né? Uma iniciativa do Grupo Bandeirantes para a gente tentar amenizar a crise, a fome mesmo, né? Que já não é pequena historicamente no Brasil e que agora ganhou contornos assustadores em meio a essa pandemia. A campanha aqui da Band já arrecadou o equivalente a 60 mil cestas básicas. E hoje vai ter a continuidade nesse programa especial, nesse especial que começa às 15h na tela da Band, aqui na Rádio Bandeirantes. Entre outras possibilidades de doação, vai ter essa, de você participar de um leilão, fazer os seus lances e tal. Artistas estão fazendo doações. O Cobra, que é esse artista fantástico brasileiro, esse patrimônio nacional, fez uma tela e o Dr. Fernando Castro Marques, viu, Cláudio Humberto, foi o primeiro a dar o lance, tá participando aí, não é dele ainda a tela, mas tá na briga para conseguir uma tela. A gente agradece muito essa preocupação social que tem que ser de todos nós, né, Cláudio Humberto? Exatamente. Parabéns ao doutor Fernando e parabéns pela escolha também, né? Cobra é um dos grandes artistas plásticos que o Brasil revelou ao mundo, né, nos últimos anos. É isso. Muito obrigado. Eu acho que todo mundo que puder ajudar, tem que ajudar, que realmente é muito triste saber no momento que as pessoas estão presas em casa, e muita gente presa em casa com a geladeira vazia. É muito triste. Então, acho que todo mundo tem que fazer um pouco de esforço, de colaborar no sentido de ajudar num momento tão triste que nós estamos passando. É isso. E alguns podem doar mais, felizmente, né? Felizmente. Alguns não podem doar tanto, podem doar menos, enfim, mas é importante que todos participem. A gente tem desse lado de cá as pessoas que estão conscientes, né, Cláudio Humberto? E do lado de lá, a gente vê casos como em Minas Gerais em que empresários aparentemente, se valendo do seu poder econômico, furam a fila para vacinação. São os dois Brasis que existem aqui, lamentavelmente, e como já se disse muitas vezes, em épocas de crise, né, Cláudio Humberto, e pandemia é uma crise incrível, você vê o que tem de melhor na humanidade, mas vê também o que tem de pior, lamentavelmente. Doutor Fernando, muito obrigado pela atenção mais uma vez com a Rádio Bandeirantes. Boa sorte para o senhor e até uma próxima. Eu que agradeço, então. Vamos pedir a Deus que ajude, que nessa semana nós tenhamos a liberação da Sputnik, então. Tomara. Que venha a vacina. É isso aí. Um abraço.